paz, família. Em nome de Jesus. Olha, eu gostaria de qualquer dia gravar os bastidores desse podcast. Nós estamos aqui há 1h20. O pastor tá aqui desesperado. E já, graças a Deus a disciplina acabou. Ele já se organizou pra sair 2 vezes já pra ir embora. Olha, a gente não graças deixou. a Deus a disciplina acabou, a disciplina dele acabou. Meu Deus do céu. Porque se não tivesse acabado, eu certamente estaria reprovado de cara. Mas paz e paz, família, começa depois de um longo período de tempo de intervalo, né? De preguiça, de enrolação. Não vamos falar um monte de coisa. Não vamos falar em preguiça, mas nós estamos um tempo fora. Vamos voltar em nome de Jesus em 2024 com tudo e mais um pouco. Isso. E não podemos conseguir de outra forma melhor. O nosso convidado vai ser excelente. Mas antes, vamos apresentar nossos queridos companheiros de bancada. O aniversariante Vitor. Olha aí. Fala, minhas joias. Cara, lembrou. Não esqueceu. Lembrou. Como é que vocês estão? Também está aqui. Ah, você percebeu que agora está usando 2 câmeras, né? Ah, meu amigo. Espero em Deus Que dê certo. que dê certo. Agora tu tá olhando pro nada, eu tenho que olhar pra câmera. Aí, pra câmera. É porque ele tá olhando pra imagem. Eu pareço um autista, né? Vamos olhar pra cá. Também está aqui conosco ele, que será o nosso futuro padre Marcelo Rossi, crente. Tá bem. Bodybuilder, Magno Oliveira. Muito bem, minha gente. Eu vou adiantar logo pra gente não perder tempo, né? E E dá errado. dá errado mais uma Dá vez, errado né? aqui. Vamos embora. E está aqui conosco, temos a grata alegria de estar aqui conosco, o nosso ilustríssimo pastor Anacleto, pastor da primeira igreja congregação Vale da Bênção, servindo na congregação do Petrópolis. Pastoral. É perto. Se você é Caruaru, você vê que sabe que Quem é, for do cara sabe que é perto. É vizinho. que é ali. Paz e teu senhor aqui com a gente, pastor. É um prazer estar com os irmãos aqui e a oportunidade de tratar de um tema que é familiar nosso, né? Isso. E também agradecer pela confiança, né? De vir aqui e a gente trabalhar esse tema. Espero que possa ser edificante e traga conhecimento para cada um de nós. Sem E o dúvidas. bom é que vai ser que foi rápido, né? O pastor chegou aqui 1h30 da tarde, são 4h30 agora. Oi? Sabe. Não, nada não. Bora. Inicialmente a gente sempre começa, pastor, conhecendo o nosso querido convidado. De forma breve, não precisa se alongar. Mas conte um pouco da sua história. Como é que Deus lhe chamou ao ministério e como aconteceu tudo isso na vida do senhor até chegar até aqui. Eu vou fazer uma retrospectiva um pouco maior, né? Eu Quando nasci o senhor nasceu... Eu nasci numa família católica e minha mãe era católica e espírita ao mesmo tempo. Então é um ambiente meio confuso, né? Eu lembro que, ainda criança, minha mãe colocava um LP de uma missa gravada ao vivo Ixi. em Aparecida do Norte. Ela fez uma viagem a Aparecida do Norte e trouxe na época um LP que tinha uma missa. Mas quando terminava o LP da missa, ela colocava um outro LP que era com músicas do espiritismo de Umbanda. Logo após, né? Então era confuso assim para minha mente, uma casa que não tinha Bíblia. O único livro que tinha era um livro de Allan Kardec. Ela não era kardecista, ela era umbandista, né? E a Bíblia que tinha era aquela de Kardec, vamos assim dizer. Então esse foi o ambiente que eu fui criado. E logo após a morte da minha mãe, eu tinha 13 anos. Antes eu tinha já sido evangelizado por 2 senhoras evangélicas. E minha primeira Bíblia foi o Novo Testamento do Gideão. Aquela azulzinha, né? Aquela azulzinha, hoje é azul, na época era cinza. Que entrega nas escolas, em hospitais, etc. Né? Então eu comecei a ler o Novo Testamento. Ali tinha o quê? Salmos e Provérbios, ainda é assim. Então meu primeiro contato com a Escritura foi o Novo Testamento da missão Gideões. E depois da morte dela, com 30 dias mais ou menos, eu entreguei minha vida a Cristo em 84 e desde hoje, e serei sempre assim, porque Deus preserva as nossas vidas. Graças a Deus. Numa outra igreja, não era congregacional, eu sou de origem pentecostal. Todo mundo é pentecostal. Mas no curso, no prato que eu comi, foi ali que eu vi o evangelho, pessoas abençoadas me acolheram naquele momento muito difícil. Um adolescente, eu não conhecia pai, a minha mãe faleceu juntamente com minha irmã num acidente de carro. Então foi muito difícil para mim naquela fase da vida. E fui muito bem acolhido ali, e ali comecei meus primeiros passos na fé. Mas com 7 anos depois, eu já comecei a ter contato com igrejas de outra tradição, presbiteriana, batista e congregacional, né? Especialmente a igreja congregacional Vale da Bênção Central. Então,
nesse momento de 7 anos depois, comecei a ter convicções de doutrinas mais reformadas, né? Já tendo contato com essas outras tradições. E já questionando e criticando alguma coisa do pentecostalismo. Não tudo, é claro, né? Mas alguma coisa realmente que era necessário que eu tivesse uma visão mais crítica. Então foi quando eu passei para a igreja congregacional, sou congregacional até hoje, e sempre tive o desejo, sempre fui uma pessoa, desde o começo da minha fé, uma pessoa muito envolvida com a igreja, trabalhando, evangelizando nos trabalhos comuns da igreja, né? Pontuais da igreja local. E isso nunca me deixou parado no banco. Sempre eu tive esse desejo, essa vontade, e participava dessas atividades da igreja. Até me tornar professor de escola bíblica dominical, desde a igreja de origem, como na igreja congregacional, superintendente de escola bíblica, presidente de um departamento lá de oração. Até que eu coloquei minha vida assim à disposição de Deus, né? Eu estava ali ainda jovem e convicto de um chamado, que eu não tenho uma volta. Meu desejo era cada vez mais me envolver com a obra de Deus, com a pregação, com o ensino da palavra, até que fui enviado pela igreja, a igreja congregacional Vale da Bênção Central já vinha me observando, a liderança, oficiais da igreja, e em 94 eu fui ao seminário. Eu tinha 2 anos. Eles gostam. Não diga isso não. Pastor, eles Se gostam. disser data, Eles gostam de aparecer. Não, peraí, qual foi a Eu não tinha nem nascido. Qual foi a data? 94. 94. Eu tinha -2. Aí eu não tinha nem nascido, não sei o quê. Fui ao 94 seminário. eu já estava assistindo Romário na Copa de 94. Chantil aí, né? Fui ao seminário teológico pentecostal do Nordeste. Eu estudei lá. Foi 2 o anos. primeiro seminário que eu entrei, fui aluno interno desde o primeiro ano de seminário. Mas eu descobri que no Recife tinha o seminário congregacional, que é o seminário da União. O seminário teológico congregacional Do Nordeste. Né? Ainda cheguei a alcançar do Recife. O nome era assim, depois do Nordeste. O senhor chegou a estudar interno? Eu fui aluno interno, 5 anos. Muito bom. Estou com o pastor Alexandre. Uma parte no seminário pentecostal e a maior parte no seminário congregacional. É uma pena, né, que tenha acabado essa questão do seminário interno congregacional. Hoje ainda tem o STPN, né? Que é o Seminário Presbiteriano do Norte. Ainda tem internato. Ainda tem internato, né? Mas o congregacional não tem. O pentecostal também não tem, eu acho que o de seminários também não tem. Isso é um tema para um debate aqui, né? Porque essa ausência de pessoas sendo enviadas para fazer um curso no formato do internato, que é muito bom, muito interessante. A gente estudava manhã, tarde e noite ali no congregacional. Uma biblioteca à nossa disposição, né? Isso tudo é muito bom para quem tem a oportunidade de estudar no internato. 99 me formei em teologia ali no Congregacional do Nordeste. Fiz muita amizade, hoje tem muita gente no campo trabalhando, pastores, não só aqui em Caruaru, mas também em Recife, em outros estados. Ali tinha alunos de vários estados. Na minha época tinha aluno da Bahia, tinha gente do Maranhão, gente de Recife mesmo, da Bahia e de outros estados. Então, infelizmente, hoje a gente percebe o esvaziamento desse formato, né, que era o internato. Mas eu tive professores muito bons e queria destacar aqui uma professora que influenciou muito a minha vida em termos de vamos dizer assim, de licenciatura, do ensino, né? E principalmente na matéria História da Igreja. Eu fiz toda a História da Igreja com a doutora Joyce Clayton, uma irlandesa, e o marido também ensinou matérias teológicas, o doutor pastor Glenn Clayton. Mas ela é uma assiduidade na história da igreja, uma profunda pesquisadora e também muito profunda no congregacionalismo. Doutora Joyce, ela tem alguma influência, alguma questão com o Betel brasileiro? Não. Não, né? Ela é da missão cristã evangélica. Da cristã evangélica, na verdade, da missão... da ESA, né? Da UESA, que está com outro nome hoje já, né? Parece que é Leite Link. É isso mesmo. Que a UESA, ela é fruto da Help for Brasil. A missão fundada por Dona Sarah Calley para enviar missionários ao Brasil e trabalhar com as igrejas caleanas, né? E essa missão pequena, mas muito eficiente em suas atividades com as igrejas no Brasil,
e só Brasil. Aham. Essa era a ideia, por isso que é Help Brasil. 1910, essa missão vai se juntar com outras missões menores também da Inglaterra, que trabalhava também na América do Sul, formando uma só missão, que é a UESA, a União Sul-Americana, né? Então, Joyce Clayton, o marido, e outros missionários que vieram aqui para o Brasil, muitos vieram da UESA, né? Então ela tem esse contato, de certa forma, um pouco distante, mas tem ainda com a Help for Brasil. Entendi. Então ela influenciou muito. Apesar de origem presbiteriana, a doutora Joyce Clayton, e o marido de origem batista, um puritano batista, né, inglês, e ela presbiteriana da Irlanda, né, Irlanda do Norte. Mas eles tinham uma paixão pelo congregacionalismo, eram membros da Igreja Evangélica Pernambucana, inclusive ele chegou a ser pastor por algum tempo, na Pernambucana, o Clayton. Então fui muito influenciado por eles, mas tive muitos professores bons e professoras ali no congregacional, e faria tudo outra vez, se assim fosse necessário. Em que ano, pastor? Eu fui ordenado em 2000. 2000. Em 2000, na Igreja Central, né, passei por... Sou do tipo do processo que era provisionamento. A pessoa era primeiro provisionado pastor para depois ser ordenado. Graças a Deus tiraram isso. Era um tipo né? de licenciatura, no caso? Era. A presbiteriana é assim ainda. Era licenciatura. Você tem 1 ano de licenciatura em uma igreja sendo acompanhado por um pastor. Eu acho que a metodista tem também, né? Como se fosse Tem, um período tem ainda. Mas nós já éramos experiência. considerados pastores, Aham. mesmo provisionado. O que eu não gosto da palavra é como se você estivesse num teste. É um pré-pastor. Depois do chamado. Como se todo o processo em é. si já não fosse um Exatamente. teste de que você é vocacionado. Depois de reconhecido pela igreja local, no sistema congregacional, que isso é muito importante, né? A igreja que escolheu, que decidiu lhe indicar para a ordenação, o peso está na igreja. E se não der certo em 1 ano, aí você vai desfazer tudo o que fez. Não vai, né? Então hoje não temos mais esse processo na nossa denominação. Você é ordenado Já num processo só, né? Muito bom. E naquele momento eu fui ordenado em 2099, na conclusão do curso, eu já tinha assumido uma congregação da Igreja Central, que foi no bairro Agamenon, uma congregação que ainda existe hoje, Ainda existe. e passei alguns bairro. anos ali. Meu bairro. Com prazer. E hoje, como o Márcio me apresentou, estou na congregação do Vassoural, Do Vassoural. Quantos anos já, ligado pastor? à Igreja Central. No Vassoural? No Vassoural, eu acho que mais de 6 anos. Que bênção, né? Que bom. Né? E falando, né, que prestação Eu maravilhosa. queria né? só abrir um parênteses aqui, Por antes de você favor, falar. não, o senhor manda. Essa congregação senhor manda. do Vassoural, o meu interesse por ela foi por essa paixão ao congregacionalismo. Vou explicar como. Eu era dirigente da congregação do bairro Agamenon, mas eu comecei a pregar muitas vezes na congregação do Vassoural, que era um outro pastor e era uma igreja, não era uma congregação, era uma igreja, uma espada, mas uma igreja independente. Congregacional. O pastor da igreja, na época, ele é de origem da Aliança, foi membro da Igreja Congregacional Vale da Bênção Central. A igreja já tem um bom tempo em termos de história, desde o primeiro pastor. Mas no período que eu fui ao encontro deles e comecei a pregar e estar junto, teve problemas administrativos naquela igreja, que a grande maioria daqueles irmãos, com os oficiais, saíram da igreja. Numa assembleia aconteceu isso e praticamente toda a igreja se saiu da igreja. Eles não tinham a quem procurar ajuda nesse momento, porque era uma igreja independente, nem era ligada à aliança nem à união, mas levava o nome congregacional e tinha uma origem, de certa forma, como a igreja da aliança, né? Mas não pertencia à aliança. Então, quando eu soube disso, eu fiquei preocupado desses irmãos aderirem a outras tradições, principalmente que não tem nada a ver com a nossa tradição congregacional. Então eu orientei a eles que eles ficassem fazendo reuniões na casa de um oficial da igreja. Eles escolhessem, entrassem em contato com esse oficial e assim fizeram. Depois me convidaram a uma reunião lá com eles, me convidando a assumir aquele trabalho como uma congregação e dar o apoio, né, moral, o apoio pastoral, etc. Mas eu tinha outra congregação, então... Mas antes de eu tomar essa decisão, eu procurei o pastor. Conversei com ele e realmente os irmãos tinham razão no que fizeram, na dissidência, né? E aí assumi eles extraoficialmente. Fiquei com 2 congregações.
Eu tinha mais dia para mim, era toda se semana. Se uma é difícil, imagine duas. Imagina duas. No domingo eram 2 cultos à noite, né? Saí de uma e ia para outro. Até que mais na frente resolvi assumir esse grupo oficialmente e estou com eles até o presente momento. Que benção, pastor, que benção, isso é muito bom. E, né, e você vê esse interesse que o senhor tem. Você pode observar que ele sempre fala sobre. Eu tenho que olhar para cá. Ele sempre fala sobre congregacionalismo, né? Porque esse desejo que o senhor tem. Isso já é uma referência, né? Acho que para a região como um todo, sobre congregacionalismo. Né? O senhor não só deu aula nos seminários sobre isso, como eu sei que o senhor palestra em várias igrejas. Né? Eu lembro que o senhor até palestrou na igreja de Marquinho, no Caruaru, sobre isso, não foi? Foi. Porque o senhor tem realmente esse interesse, né? E quando a gente pretende aqui falar, obviamente muito rapidamente, porque o tempo não é muito grandioso, a gente perdeu mais tempo consertando, se não vier o caso, você bastidor. Né? Acho que quando a gente fala sobre o início do evangelismo no Brasil, isso se confunde com a história do congregacionalismo no Brasil também. Né? O congregacionalismo é pioneiro. Acho que não foram os primeiros a vir ao Brasil evangelizar, mas foi os congregacionais que iniciaram todo o trabalho como igreja concreta no Brasil. De forma breve, como é que isso começou? Quem começou? Você já deu uma dica de quem foi, mas qual foi esse casal que começou e como é que se aconteceu isso? Eu sei que a história é muito longa, mas você pode ser sucinto à vontade. O ano histórico é 1855. A gente tem que entender uma coisa. O ano que o Vinícius nasceu. Alguém pode pensar que, quando diz assim, a Igreja Evangélica Congregacional é a primeira igreja no Brasil. E alguém, por não conhecer a história profundamente, diz assim, tinha, né? não é verdade isso, vocês estão equivocados. Já tinha protestantes no Brasil. Claro que tinha protestantes no Brasil. Desde 1810, o Brasil abriu os portos para que protestantes entrassem, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Até há registros antigos, né? Bem mais antigos. Acho que a Confissão de Fé da Guanabara, dos presbiterianos, acho que século XVI, XVII, mas são trabalhos que não criaram vínculo. Eu estou falando de trabalhos que já criaram vínculo. Antes de Calley, a Igreja Luterana já existia no Brasil e a Igreja Anglicana. Eram igrejas de fala portuguesa, porque a acusação que se faz é que os congregacionais são a primeira igreja de fala portuguesa no Brasil, de língua portuguesa, não é? Um trabalho, vamos dizer assim, voltado diretamente para os nativos. Exatamente, porque se diz que já haviam outros trabalhos aqui, porém não era um trabalho especificamente feito para o Brasil. Por isso que às vezes não querem reconhecer a igreja congregacional como primeira igreja evangélica no Brasil. Não é? Mas na verdade os trabalhos existentes, eles não eram missionários. Né? Você é um protestante, você pode viajar para qualquer lugar no mundo e não necessariamente você vai ali evangelizar, fazer missões. Isso. Então, no caso dessas igrejas, a luterana e a anglicana, não vieram com o propósito de evangelizar os nativos. Eles vieram trabalhar, vieram morar, vieram ganhar dinheiro. E a lei do Império na época proibia que eles fizessem os cultos na língua portuguesa. Então, os anglicanos faziam culto em inglês. Os luteranos, o culto era em alemão. Em Petrópolis, onde começou a primeira escola dominical, um trabalho pioneiro nosso, mas Calley, inclusive, frequentou lá o culto da igreja luterana, né? Mas ele era avessa a liturgias assim, muito formais, né? Mas era uma igreja que não tinha nenhum objetivo de evangelizar nem de fazer missões. Era um culto entre famílias que colonizaram aquela cidade, né? Eles que construíram Petrópolis. Mas quando a gente diz que nós somos a primeira igreja evangélica no Brasil, a gente tem que acrescentar isso mesmo. Nós somos a primeira igreja evangélica no Brasil em língua portuguesa. Isso. Nós somos, de fato, um trabalho missionário. O casal Calley não veio trabalhar no Brasil, ganhar dinheiro com os luteranos e os anglicanos. Ele veio fazer missões. O propósito era esse do casal, evangelizar. Então, quem chega no Brasil em 1855 é o Dr. Robert Reid Calley, um presbiteriano escocês, e Dona Sarah Calley, uma congregacional inglesa. Mas como quem manda em casa é sempre a mulher, ele plantou em igreja o quê? Congregacional. Vai ser assim na tua casa, viu? Porque lá em casa quem manda é Thalita. Na também. minha casa Thalita, vai ser também, Larissa. ela vai assistir. Então o casal chega no Brasil, no Rio de Janeiro, que é a capital do Império, com esse propósito. Somente os dois, por conta própria, sem ligação nenhuma em termos de trabalho missionário. Deixar isso claro.
né? Ela vem de uma igreja congregacional, ela é membro de uma igreja congregacional e ele membro de uma igreja presbiteriana. Mas o trabalho realizado por eles, um trabalho missionário, com o objetivo de evangelizar os nativos brasileiros, não tinha vínculo, porque Calley, desde o começo do retorno dele à igreja presbiteriana, ele adulto, ele já médico formado, né, e já exercendo a profissão, ele tinha o objetivo de ser missionário na China. Não deu certo. Rapaz, bem distância, né? Ele queria ir para a China, né? Porque, inclusive, naquele momento, tinha morrido, falecido, um missionário que estava na China, um missionário inglês. E ele queria como se ocupar o lugar dele, dar continuidade àquele trabalho, ser um substituto, exatamente. Mas por questões que a igreja presbiteriana escocesa não tinha esse desejo, não tinha ainda um trabalho, perdeu, vamos dizer assim, a oportunidade de tê-lo naquele momento, né? Porque você tem um obreiro desejando fazer missões no lugar, a sua igreja não tem ainda um trabalho ali, então é a oportunidade, né? E um obreiro como Calley, né, todo mundo que tem. Mas foi dado um não naquele momento. Ele procura uma missão internacional e também quase que chega na China. Mas ele descobre que a mulher dele, a primeira esposa, Margaret, era uma mulher doente, uma mulher adoentada, problema dos pulmões, e dentro das regras da missão não mandaria um obreiro com uma mulher doente, porque ela ia atrapalhar a obra missionária que ele fosse ali realizar, né? Então, nem a missão nem a igreja abriu espaço para que ele fosse missionário ali na China. Então ele vai para a Ilha da Madeira com o propósito de levar a primeira esposa, e ele já tinha ali na bagagem dele um certo desejo de onde ele chegar a evangelizar. Isso aí já é muito patente na história. Mas a questão que o leva, a questão assim, vamos dizer, mais concreta, era a enfermidade da mulher. Então, diziam naquele tempo, que isso não é comprovado cientificamente, e acho que era o contrário do que ele pensava, que os ares da Ilha da Madeira em Portugal era saudável para quem tinha aquele tipo de doença. Não é? E de fato não era. Isso aí era mito. Mas ele vai com esse propósito. Vai morar na Ilha da Madeira. E ali começa a evangelizar, também sem vínculo com igreja nenhuma, nem com a presbiteriana, nem com a congregacional de Sara, e nem com nenhuma missão. É um trabalho autônomo, não é? Como o diretor da revista Ultimato, já falecido, Elben César, dizia que ele era um missionário freelance, né? Por conta própria, livre. Recursos próprios. Mas ele era rico, pastor. Ele era rico, é verdade, um homem abastado que herdou riqueza tanto da mãe como do padrasto, né? E era uma pessoa que tinha condição de se sustentar sozinho e fazer muita coisa, e como de fato fez. Isso é interessante a gente entender que ele era desapegado à riqueza. Ele sabia administrar, mas ele usou muito ela para a obra missionária e para a glória de Deus. Né? Até mesmo depois da sua morte, a dona Sara se utilizou disso para abençoar a vida de muitos missionários que vieram ao Brasil. Então, no Brasil está estabelecida agora, em 1855, a data mais importante e mais conhecida é 19 de agosto de 1855, porque ele chegou no Rio de Janeiro em maio de 1855, mas o Rio de Janeiro era complicado. Eles não estão numa casa, eles estão em hotel. Eles estão no primeiro hotel, o Hotel Faroux, que é um hotel que não existe mais ali no centro do Brasil, do Rio de Janeiro, um hotel chique, né? Eles tinham condições, não procurava qualquer pousadinha, né? Era um hotel de primeira qualidade, de 5 estrelas. No Airbnb, que na época usava, né? Mas o hotel era muito perto do mar, era muito barulho e fedentina, porque naquela época capital, não tinha... Né? O Rio era a capital do Império, né? Então daquele hotel eles vão para o Hotel dos Estrangeiros. Não tinha meu prefeito naquela época lá. Ali naquela região do Rio. É quando eles alugam uma casa em Petrópolis, e no dia 19 de agosto de 1855 dão início à primeira escola bíblica dominical. Ô pastor, com relação, voltando um pouquinho aí sobre a Ilha da Madeira, a gente sabe que Calley tem uma história naquele lugar também, não é? E semelhante ao que aconteceu aqui no sertão paraibano, com as perseguições da Igreja Católica Romana aos congregacionais, né? Perseguições de sangue mesmo, derramamento de sangue. A gente sabe que na Ilha da Madeira também ocorreram, né? Alguns ataques. Tem o fato da casa dele ter pegado fogo, foi lá que aconteceu isso.
ele saiu correndo só com a roupa do corpo, né? Alguns dizem que ele saiu vestido de mulher. Correto. Não é? Correndo. Você podia falar um pouquinho sobre o que ele passou ali na Ilha da Madeira, pra gente poder entender um pouco. É uma história parecida com a do Brasil. Quando o Carlos chega na Ilha da Madeira, tem uma igreja também. Uhum. Tem uma igreja protestante, que é uma igreja de ingleses, né? Porque a Ilha da Madeira tinha muitos comerciantes estrangeiros, com aquele mesmo objetivo. Não foram para ali fazer missões, evangelizar. São famílias ricas, donas até de fábrica de vinhos, né? Que a Ilha da Madeira tem um rio famoso e tinha muitas plantações de uvas, né? O pessoal fala de vinho, não fala em fica vinho. olhando pra mim rindo aqui, eu não sei porquê. Porque Uma igreja também com Toma coca. um culto inglês, a liturgia anglicana. A gente sabe que um deles chega na ilha, ele era um cara que zeloso assim pelo culto, né, pelo dia do Senhor, vai assistir o culto na igreja anglicana, mas ainda não era, né, como eu digo, ele não tinha aquelas formalidades todas de uma igreja anglicana, aquela liturgia mais pesada, mais, né, formal. Então ele prefere agora fazer reuniões mais informais, domésticas. Então ele começa na sua casa e na casa até de outros ingleses que tinham a visão dele, mesmo sendo um protestante anglicano, mas tinha uma visão assim dessa informalidade do culto em casa, esse tipo de coisa. E a ideia era a evangelização da ilha, porque ele vai atraindo e vai se conectando com os nativos, que na maioria deles eram analfabetos, né? Não tinham bíblias, e aí ele começa a evangelizá-los nesses cultos domésticos, não só dentro de casa, mas também cultos assim ao ar livre, nas quintas, nas chácaras que existem na Ilha da Madeira, e vai atraindo muita gente. Abre ali pequenos hospitais, um hospital onde ele atendia a população, que era uma população também de certa forma carente, porque uma ilha, a coisa isolada, você depende muito da plantação, não tem muita indústria, né? Até hoje é assim, né? Professor, hoje a indústria lá forte é o turismo, né? É verdade que, pegando esse gancho aí, de que ele tinha como se fosse o que a gente hoje chama de UPAs, né? Ele tinha esses pontos de atendimento voluntários para os enfermos. É verdade que ele se utilizava dos prontuários, dos receituários para evangelizar também? Correto. Ele não cobrava dos nativos pobres, cobrava dos ricos. Justo. Cobrava dos ricos. E nos Robin prontuários Hood, colocava, ele escrevia textos bíblicos. Textos bíblicos. Porque tanto a pessoa podia ler, como, no caso, o farmacêutico, né? Que fosse atender aquele cliente para passar o remédio. Dipirona, tinha lá, Dipirona, Deus é fiel. Você entende isso, uma simplicidade tão grande, mas isso aí é um, vamos dizer assim, é um princípio reformado. É uma cosmovisão, né? A cosmovisão dele de E é um princípio reformado, a sola que escritura. o serviço dele também era para a glória de Deus. Exatamente. Né? E quando ele faz isso, ele também vai providenciar Bíblias. Na Inglaterra, ele com o dinheiro dele, providencia Bíblias na língua portuguesa para trazer para essas pessoas, e abre também escolas. Olha aí. Várias escolas na ilha, porque se esse povo precisa ler Bíblia, Você aprendeu? Tem que eles saber ler, né? precisam ler. Veja que a reforma faz isso. Né? A reforma faz isso. Eu lembro de Lutero, quando ele diz assim, sobre a reforma, ele diz: eu não fiz nada. A Escritura Bíblia fez tudo. Então, aquele versículo bíblico, essa simplicidade de escrever um texto bíblico num papelzinho lá, né? No receituário. É princípio reformado. Essa Bíblia, traduzida para o português e entregue nas mãos dos nativos, é um princípio reformado. Então, você libera a Escritura e não vai ficar do mesmo jeito a história dessa ilha. Então, a gente, resumindo, muita gente começa a se converter, homens, mulheres, famílias inteiras, aquele protestantismo caleiano. Não tem uma igreja ali ainda. Enquanto ele está ali, ele não tem uma igreja. Ele não pode dizer assim, ele fundou a igreja presbiteriana ali. Ele faz isso de forma, vamos dizer, secundária. Porque a igreja era os cultos domésticos. Um pouquinho mais pra perto do Não tem microfone. nenhuma plaquinha, nenhum nome ali. A igreja são os cultos domésticos, tanto ao ar livre, nas quintas, como assim denominava aquelas chácaras em Portugal, como dentro das casas, das residências dos nativos, ou da casa dele mesmo, ou de outros protestantes ingleses, anglicanos, que abriam as suas casas para fazer isso. No começo, até ele teve um contato com o pároco, o bispo dali da ilha,
fizeram amizade. Inclusive, ele era médico dele, né? Mas quando começa a crescer a obra, o número de conversões começa a aumentar, então os religiosos são os primeiros a serem contrários à presença de Caleb na ilha, né, e ao trabalho dele. Então começam as perseguições via jornais, a conversa boca a boca, né, e trazendo impedimentos, criando barreiras para que ele não pudesse avançar com o trabalho dele missionário, né. Mas ele mesmo assim continua. Inclusive ele foi preso vários meses. Ele ficou preso vários meses por causa disso, né? Depois ele é solto e mesmo preso ele recebia visitas de nativos, de gente que já era convertida pelo trabalho dele, e ainda ali estava pregando, ali aconselhando quem ele recebia. Depois ele é solto e continua o trabalho. Ele, de certa forma, ele foi rebelde, né? Que depois de uma prisão, ele ainda continuou. Pedro, né? Então eles perceberam que não tinha mais o que se fazer, que a prisão não adiantou, né? Então começam as perseguições e numa noite chamada a Noite de São Bartolomeu, da Madeira, né? Se referindo àquele episódio da França, onde mataram muitos protestantes. Começaram a perseguir. Ele era o foco. Ele não estava em casa naquele presente momento, naquela noite ele estava fazendo alguma coisa fora. Então eles adentraram na casa, destruíram a casa, assim, os móveis, destruíram a biblioteca de Caleb, colocaram os livros fora e tocaram fogo. E acho que ele escapou porque ele não estava em casa, né? E a mão de Deus a gente sabe que estava sobre a vida dele e aquela obra missionária ali na ilha. Então ele teve que fugir. A primeira esposa, estava no consulado, né, da Inglaterra, na ilha, já para se proteger. Protegida já. E ele, como estava fora, não foi para o consulado, se veste de mulher. Tem uma tradição na época, hoje talvez não se use mais, eu digo que é a Uber da Ilha da Madeira. Era uma rede onde dois homens, um em cada extremidade da rede, levava alguém para determinado lugar. É uma ilha vulcânica, ela é muito acidentada, né? Muito cheia de ladeiras, de altos e baixos. Então isso era muito necessário. Então ele vai até a praia, porque já tem um navio ali esperando, aguardando ele, e quem leva não sabia que era ele, né? Não sabia que era nenhum homem, porque ele estava vestido de mulher, talvez o rosto coberto, e até dizem os historiadores que eles reclamaram do peso da mulher, que era uma senhora muito pesada, né? Porque geralmente homem pesa mais do que mulher. Então tira a vida dele, salva, digo isso, e depois a esposa também vai para o navio, e muitos outros protestantes convertidos pelo trabalho de Caleb também vai sair da ilha, e na verdade foram mais ou menos 3.000 pessoas no total de madeirenses expulsos da ilha. Então, um trabalho simples de se escrever num papel, passando num receituário, a Bíblia que entrega às pessoas, um hospital, uma escola. E interessante que na escola você não tem professores protestantes. Ele contrata e paga aqueles professores que não são também protestantes, para ensinar aos conterrâneos, assim. E a cartilha é a Bíblia. Então o professor tem que usar a Bíblia para ensinar ao aluno. E o aluno recebe o conhecimento pelo mesmo livro. Então ele evangeliza o professor e o aluno ao mesmo tempo. Me lembrei de Agostinho. Agostinho, quando antes de se converter, eu não lembro se era Cícero que ele ia escutar pregando, e essa pessoa tinha uma retórica muito boa. E Agostinho era professor de retórica, né? Um orador exímio. E ele vai para poder ouvir a pregação, na verdade, ouvir a forma como aquele palestrante está falando. E ele vai ali escutar aquela palestra, e é interessante que Agostinho disse que na medida que ele prestava atenção na forma como o pregador se colocava, a palavra de Deus ia entrando junto com aquilo ali, e ele ia recebendo. Então, quando o senhor fala essa questão de usar a Bíblia como cartilha, na medida que o conhecimento da língua portuguesa, da gramática, né, entra intrinsecamente o conhecimento bíblico também. Você vê a sabedoria evangelística que ele tinha em todas as áreas, né? E a gente percebe a visão social também, né? Isso. Porque ele alfabetizou. As escolas que ele abriu alfabetizou essas pessoas. E o hospital também trazia, de certa forma, cura para o corpo.
e também daqueles mais carentes que não podia pagar. Ele não cobrava nada, era gratuito. Né? Cobrava do rico, porque de certa forma o dinheiro do rico ia de certa forma ajudar a manter aquele pequeno hospital e as escolas, que eram mais de uma espalhadas na ilha. Nessa perseguição, antes mesmo dessa perseguição maior dessa noite, da expulsão dele, as escolas já foram fechadas. Foram proibidas funcionar as escolas e o hospital. O pastor, voltando para o Brasil, né? Calley, ele vai para o Rio, se estabelece em Petrópolis, né? Começa essa primeira obra, né, missionária, digamos, essa primeira iniciativa, mas depois ele vira os seus olhos aqui para o Nordeste, né? E pouca gente sabe, mas existe uma ligação muito estreita entre Recife e, querendo ou não, aqui Caruaru também. Com Calley. Como é que é essa história dele sair do Rio, né, e se voltar justamente aqui para o Nordeste, mais especificamente para Recife? Aquela coisa, tanto lugar para ir, porque Nordeste, porque Pernambuco. 19 de agosto de... É o melhor estado, a gente já sabe. Isso é fato. 19 de agosto de 1855, ele organiza e funda a primeira escola bíblica dominical, que vai dar origem à primeira igreja evangélica no Brasil, de língua portuguesa, né? Para ninguém brigar com a gente. É interessante que toda a história de Calley tem essas coisas assim meio sui generis, né? A gente abre a igreja primeiro para depois os departamentos. Aí foi o contrário. Primeiro é a escola dominical. Como é que existe uma escola dominical quando não existe a igreja? Começou com Dona Sara, não foi? E algumas crianças, né? Sim, e também tinha adultos. Tinha a classe de adultos e tinha a classe de negro. Isso Ainda aí tinha a segregação. Ele era vanguarda, né? Em muitas coisas. Vanguarda. Dentro de um país onde a religião católica é oficial, um país escravagista, e ele monta uma escola dominical onde dá espaço ao negro, à pessoa de cor. Então ele tinha uma classe de negros, né? E ele era contra a escravidão. Ele pregava isso no púlpito da Igreja Evangélica Fluminense, e tem um caso registrado nas atas da Igreja Fluminense, um caso ou mais de um, onde membros que não deram ouvidos à sugestão e ao conselho de Calley para aforrear os seus escravos foram disciplinados da igreja. Foram exclusos porque tinham escravos. Então, tanto na oratória como na prática, ele foi contra a escravidão. Então, para aquela época, era uma pessoa muito avançada em termos de pensamento. E mesmo oriundo de um país de primeiro mundo, que com certeza é muito preconceituoso, o povo muito branco da Escócia, né? Mas ele era assim, de fato, você entende na nossa história, é muito interessante isso. Então a Igreja Evangélica Fluminense está organizada em 1858. Aí é a organização da igreja. Tem a escola dominical, mas agora ele vai batizar o primeiro brasileiro, juntamente com a família dele e outros protestantes estrangeiros e portugueses, madeirenses que vieram ajudá-lo, vão organizar esse primeiro batismo, vai definir a data da Igreja Fluminense, 1858. Nós temos agora uma igreja organizada, local, no centro do Rio de Janeiro. Ainda não é um templo próprio, a gente sabe que era templos alugados, até que foi construído um templo que é centenário já, e existe ali no centro do Rio de Janeiro, a Igreja Fluminense. Calley teve um trabalho de expansão missionária, a visão dele era de expansão. A Igreja Evangélica Fluminense tinha um ministério, podemos dizer assim, de colportores. Essa palavra vem do francês, né? São pessoas que vendem livros, não somente a Bíblia. Quem vende livro pode ser chamado de colportor. A gente quase não tem mais esse trabalho no Brasil, né? Mas era comum que esses membros da igreja, membros oficiais, missionários, viajassem até para outros estados para distribuir Bíblias, Novo Testamentos, porções da Bíblia e também vendê-las. Eles só doavam quando a pessoa não podia pagar. Mas de fato eles vendiam, até porque tinha que se manter o trabalho deles, as viagens e a alimentação, tudo mais, com esse dinheiro, e comprar mais Bíblias para repassar novamente. Então a Igreja Evangélica Fluminense, ela chegou no Pará com colportores que levaram Bíblias, que viajaram para evangelizar e entregar Bíblias, e um deles era um diácono, o diácono Viana. Veio do Rio de Janeiro para Recife.
fazer colportagem, ou seja, distribuir Bíblias. Recife, Limoeiro, cidades ali circunvizinhas, que hoje é a região metropolitana, né? Ele fazia esse trabalho. E desse trabalho, também simples, eu quero enfatizar mais isso, o princípio reformado, da importância da escritura, da importância da pregação da escritura, o efeito que ela produz, né? Os frutos que ela pode produzir, né? Na casa desse diácono colportor, em Recife, nós temos uma congregação, podemos assim dizer, da Igreja Fluminense. Tem um grupo de pessoas convertidas pelo trabalho do diácono Viana, o colportor. Ele é um diácono, não pode batizar, não faz casamento, faz nada disso, né? Então o trabalho vem acompanhado por Carlos, mas de longe, né? Do Rio de Janeiro. Então, quando tem esse grupo, que dá para formar uma igreja, o Viana escreve a Carlos, eu o convido a vir organizar a primeira igreja evangélica também no Nordeste. E por que não dizer em língua portuguesa também? Por quê? Porque tinha uma igreja protestante em Recife. A igreja anglicana é antes da pernambucana. Mas é uma colônia de ingleses em Recife, antigos, existente, né? Inclusive nós temos ali uma rua no centro, onde fica o Seminário Batista do Norte, que é a Rua Padre Inglês. A rua do seminário é chamada Rua Padre Inglês. Na verdade não era um padre, era um pastor anglicano. Um pastor anglicano. Mas o pessoal, o anglicano veste toga, né? Sim, sim. Para o culto, a vestimenta no culto dominical. Então o povo não tinha muito conhecimento do que era protestantismo, dizia assim, é um padre. Aí era o padre inglês, porque é da Inglaterra. Mas na verdade era um pastor anglicano. O nome da rua até hoje, onde funciona o Seminário Batista do Norte, é a Rua Padre Inglês. Então a igreja já existia, mas é uma igreja com culto inglês. Não tinha nenhum desejo, nem nada o intuito de evangelizar os recifenses ou o Nordeste, fazer missões, não. Era o pessoal ali ligado àquelas empresas da ferrovia, né? A ferrovia aqui no Nordeste tem uma história com esses ingleses protestantes. Mas a primeira igreja em língua portuguesa também, na nossa região, é a igreja congregacional. Cara, e vem, discipula esse pessoal com a mulher. A mulher também participou desse discipulado, acredito, com as mulheres e ele com os homens. Casamento de homens e mulheres que estavam, vamos dizer, no ditado popular, amigados, né? Então, amancebado. Eles vão organizar isso, todo mundo organizado direitinho, discipulado, batiza esse pessoal. E aí está, em 1873, fundada a primeira igreja evangélica e congregacional do Nordeste. A igreja evangélica pernambucana, funciona hoje na Rua do Príncipe, né? E vai ser mãe de todas as igrejas congregacionais do Nordeste. A igreja de João Pessoa, que é uma igreja histórica, antiga, a igreja de Patos, a igreja de Campina Grande e a igreja de Caruaru. Caruaru é uma filha da igreja pernambucana. E eu digo mais, Caruaru também tem a ver, a igreja de Caruaru, com a Help for Brasil. Quando a gente fala, que é bem interessante o pessoal saber, quando a gente fala a igreja de Caruaru, é a primeira igreja congregacional de Caruaru, e evangélica. A primeira igreja evangélica e congregacional. Aqui foi que enfrenta os Correios, né? Enfrenta a Rua dos Correios. Isso. Então aquela igreja é filha... Comprando o passe dele. É um trabalho estabelecido pelo reverendo Kingston, que era pastor da igreja pernambucana. Também ele tem notícia que tem uma cidade de Caruaru, uma cidade que para a época e para as outras aqui da região já era uma cidade que tinha um aspecto de desenvolvimento, né? E não tão longe da capital. Então ele vem com a esposa, o Kingston, evangelizar, fazer cultos aqui na cidade. Ele aluga casas para morar, né? E ter um ponto de referência e de apoio quando viesse. Mas a primeira tentativa, ela foi frustrada, porque ele foi perseguido, né? Aqui houve perseguição com o Kingston e a esposa. O que acontece? Quando ele alugava uma casa e alguém descobria que ele era protestante, o dono da casa pedia de volta. Era um tipo de boicote. Alugava outra casa, um protestante, pedia a casa de volta. Não queria alugar a casa para um protestante. Até que ele comprou uma casa em Caruaru. Aí ninguém tirava ele mais, né? Ele foi expulso, teve um dos cultos que ele foi apedrejado, saiu sangrando inclusive, e fugiu pelos fundos da casa. E aí ele retorna a Recife e não volta mais a Caruaru por um breve tempo. Depois ele retorna. E aí retorna a evangelização da cidade e o trabalho é consolidado.
né, em Caruaru, 1898. É a data da primeira igreja da fundação, 1898. É consolidado o trabalho. Kingston é um missionário enviado pela Help for Brasil. Então, a primeira igreja evangélica e congregacional de Caruaru, da qual Márcio é membro, com toda a honra, né, Márcio? Tem que Meu dizer, né? Minha igreja. Ele ia dizer meu pastor. Voltei pra casa. Esse missionário vem enviado pela Help for Brasil. Né? Sara ainda é viva. Então, Caruaru tem uma história ligada a Sara Calley. A gente, quando fala dos Calley, parece que a gente está muito distante. Muito distante, é verdade. É bom lembrar que a primeira igreja congregacional de Caruaru é fruto da primeira, da Pernambucana, e fruto da Help for Brasil. Uhum. Não era nem o ESA ainda, era Help for Brasil ainda, com a Sara Calley viva. Né? Então, veja que trabalho, como se expandiu. Né? Aquele trabalho, Calley já é falecido, é claro, em 1898, mas a esposa é viva. E esse missionário enviado por ela é o missionário que funda a primeira igreja evangélica e congregacional na cidade de Caruaru. Professor, é interessante também que Calley, ainda quando estava, antes do seu falecimento, né, acho que nesse período ele ainda estava organizando a igreja pernambucana, ou a igreja fluminense, ou era a pernambucana, a gente vê que Calley ele tem uma preocupação doutrinária. Ele não deixa a igreja ao seu próprio conhecimento, digamos assim. Porque a gente sabe que diante daquela situação, daquele contexto, existia um tipo de sincretismo ainda muito forte por conta do catolicismo. Sim. Então, Calley tem essa preocupação doutrinária, e eu não, se o senhor pode me corrigir, vai saber melhor do que eu, não sei se é na organização da Fluminense ou da Pernambucana. Eu acho que deve ser da Pernambucana, que é mais próximo da morte dele, isso. Ele faz questão de deixar uma confissão de fé, que são os 28 artigos, não é? Quando é que se dá essa produção dos 28 artigos e o que seria esses 28 artigos para o pessoal que nos assiste entender mais? Igreja Fluminense. A Fluminense, né? A Fluminense. Realmente, ele está em 1873, ele funda o trabalho aqui e retorna para o Rio de Janeiro, né? Passa um tempo aqui. Foi perseguido também aqui no Recife. Teve culto com ele presente, inclusive, que o pessoal foi, a turba, e acabaram com o culto, e jogaram pedra, coisa e tal. Então, perto dele voltar de vez para a Escócia, ele prepara esse documento. Ele não prepara só. Ele não prepara sozinho. Ele não chega, por ser o fundador da igreja aqui no Brasil, e mantê-la financeiramente. Ele não usa desse tipo de coisa. Uhum. Chegou em casa, copiou e trouxe e colocou, vamos dizer, de goela abaixo para a igreja. Os 28 artigos vêm sido trabalhados por um bom tempo com os oficiais da Igreja Fluminense. Então, os oficiais tiveram também participação naqueles 28 artigos. Fizeram sugestões, né? Até que ele está perto de vir e já está pronto. O nome da nossa confissão de fé original e calleiana é a breve exposição das doutrinas cristãs do cristianismo. Das doutrinas do cristianismo. Breve, está claro o nome. Uhum. Ninguém espere que seria um compêndio teológico, né? E trataria de temas muito profundos ou polêmicos. Quer tratar mais da base, né? Dos fundamentos. Mas tá, que é uma exposição de doutrinas fundamentais. Quer dizer, quer deixar que você crê nisso, você é um crente, de verdade. É como eu comparo com a confissão de fé, o credo apostólico. Uhum. É grande, não é? Uhum. É uma coisa breve. O Westminster também tem um breve catecismo, né? Exatamente, mas aquilo é essencial. Quer dizer, naquela época do credo, quem não pensasse daquela forma não era considerado cristão. Quem colidisse com aquele pensamento não era considerado um cristão. Uhum. Então é mais ou menos esse tipo de coisa assim. Tá aí, é breve porque é conciso, porque é essencial. Então isso aqui é essencial. Isso é essencial. E até hoje a União de Igrejas usam, né? Sim. Uhum. Eu acho, não sei se tiraram nossa, tem a nova confissão de fé, mas eu acho que pode a gente utilizar, até porque é uma confissão histórica, faz parte da nossa história, dessa primeira igreja evangélica e congregacional no Brasil. Uhum. Mesmo que a gente tenha uma outra, se aprofunda, ampliou temas e que não são aprofundados nos 28 artigos, mas a gente deve também tê-la como a nossa confissão, né, histórica. Então surge aí, ele vai deixar a igreja, mas fica preocupado
Com a doutrina. Com a doutrina e com aquilo que é essencial. Cali é muito do essencial. Cali é muito do essencial. A gente briga muito pelas coisas secundárias. É verdade. A gente briga muito pelas coisas secundárias, né? Então, nas coisas secundárias, a gente pode até ser flexíveis. Esse é meu ponto de vista particular. Claro, não, sem dúvida. Mas no essencial, nós não nos vendemos, não abrimos mão de jeito nenhum. Então, essa é a visão caliana. O essencial é isso. Você pensa assim, então eu preciso ter minha comunhão. Você pode ter a minha comunhão. Porque no essencial pensamos iguais. A sensação que eu tenho quando eu olho para todo o trabalho de Cali e de Dona Sara também, eu percebo que ele tem um senso muito grande de urgência. Esse é o sentimento que dá. É um senso muito grande de urgência de implantar o trabalho, de doutrinar os irmãos, de estabelecer a igreja, de ensinar a doutrina, de deixar um documento. Então eu vejo esse trabalho muito urgente de Cali. E eu percebo que a gente meio que perdeu muito isso, essa urgência do evangelho ser pregado, essa urgência da igreja aprender a doutrina. Diante de tantas vozes que a gente tem hoje, vinda de doutrinas heréticas, né, de seitas, com a ascensão do neopentecostalismo agora, né, a gente deveria ter também esse senso de urgência. E o que eu percebo muito é que muitas igrejas têm se rendido até ao pragmatismo, têm se deixado levar por essas novas modas. Não que a gente não possa se modernizar, não que a gente não possa se utilizar de estratégias que existem hoje. Mas o que eu percebo muito é que esse senso do fundamental, como o senhor falou, de pregar o fundamental, a essência, a base, se perdeu muito, né? Principalmente dentro das igrejas congregacionais que a gente vê hoje, né? Correto. Ainda falando... Pode tocar em polêmica aqui? Não. Pode não? Pode, deve. Mas sei você tem que soltar agora. Não tem bom não. A gente sabe que o congregacionalismo existem suas continuidades e descontinuidades, né? Recentemente nós vimos um livro sendo publicado, né, do pastor Bruno César, que fala um pouco da chegada do congregacionalismo no sertão paraibano, das perseguições e tal. E a gente vê hoje que o congregacionalismo brasileiro, ele diverge um pouco, não, bastante talvez, do congregacionalismo inglês. Lá para trás, voltando para os puritanos, obviamente que toda tradição ela se transforma muito com o tempo, mas nós vemos muitas rupturas fortes, né, como por exemplo a questão do pedobatismo e tantas outras tradições. Mas tratando particularmente disso, por que o senhor acredita que houve essa ruptura? De onde partiu essa ruptura de Cali com a tradição inglesa, congregacional puritana, em termos de batismo infantil? Será que foi o contato dele com os batistas? Ele era amigo de Spurgeon, por exemplo, né, enviando pastores aqui para se preparar na escola de pregadores. Foi a mulher que mandou. Na escola de pregadores de Charles Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores. Talvez esse envolvimento dele com os batistas talvez tenha trazido essa ruptura e que a gente teve essa descontinuidade no congregacionalismo brasileiro com relação ao batismo infantil. Eu chamo de aprimoramento. Eu chamo de descontinuidade. Não vou dizer que foi bom nem ruim, né? O que é que o senhor acha disso? Independência é uma coisa boa. Sim. Mas ela é perigosa também. Vamos pra cá um pouquinho. Ela é perigosa também. Não é? A independência, eu gosto muito dessa palavra e gosto de vivenciá-la. Só que a gente não consegue ter uma independência tão plena em lugar nenhum do mundo. A gente não consegue ter. Cabeça. Um dos fatores. Peraí que eu corto. Peraí, Deixa só ele ajeitando, eu corto, vai mais um pouquinho. Aí. Agora vai ter que baixar mais ali. Vai ter que cortar muito. Não era melhor pedir pra eu levantar, não? Vai ter que cortar. Cortar o quê? Vai ter que cortar ali, não? Vai não. Não. Sim. Pode continuar, pastor. Continua, eu corto. Voltando, né? Um dos fatores é a independência de Cali. Você vê que desde o começo aqui a gente percebe na história, que é comprovado, é uma missão independente. Então, quando você tem essa independência, você fica mais à vontade de fazer reflexões pessoais, sozinho, vamos dizer assim. Você quando vem fazer missão ligada a uma denominação, a uma missão, mesmo que você pense de alguma forma, em algum nível, diferentemente da missão ou da igreja que você representa, sim, mas você ainda não tem muito essa liberdade de falar tudo que você pensa, né? Ele era um homem livre nesse aspecto. Ele era um homem livre.
Ele não está ligado à missão dele. A missão não está ligada à igreja presbiteriana da Escócia, nem à igreja congregacional da esposa. A igreja nenhuma, na verdade. Vamos ser honestos com a história. Né? A gente tem que ser honesto. Então, essa independência, essa liberdade, fez com que ele fizesse suas próprias reflexões teológicas. Sim. Na Ilha da Madeira, ele batizou crianças. Ele batizou crianças na ilha. Murchou, Vinícius, agora. Quando ele chega... Mas ele da Madeira é antes. É antes. É antes. É antes. Aí depois ele... Opa! Quando ele chega no Brasil, já chega com outra cabeça em termos do pedalbatismo. Ele já não batiza mais criança. Então, ele nesse íntere de Portugal, ele vai para Palestina, passa um tempinho lá, passa um tempo nos Estados Unidos, dando apoio pastoral aos madeirenses que fugiram, refugiados na América, para depois chegar no Brasil. Então, nesse ínter, ele está o quê? Ele está fazendo suas reflexões próprias, não sei, baseado em alguma outra pessoa, porque ele era um homem muito aberto para ler e para ouvir outros, né? E aí concluiu que o batismo infantil não seria mais uma prática do seu ministério. Estava errado. Então, no Brasil, ele chega batizando por aspersão, a forma é a mesma, da igreja, tanto congregacional como presbiteriana. Certo. A diferença é que é o credo ao batismo agora, só batiza quem crer. Isso. Né? Na nossa igreja no Brasil. Então, essa é uma diferença da igreja congregacional no mundo. Uma das rupturas. Mas por que é diferente? Porque ele fez uma reflexão pessoal e concluiu que era assim. Ele não tinha nenhum compromisso com nenhuma denominação, porque ele estaria fazendo o contrário daquela missão pela qual ele foi enviado. Mas ele era um missionário, como disse o Ben César, freelance, livre, independente, né? Então, na Madeira, no ministério dele, batizou crianças. Quando chega no Brasil, não faz mais isso. Toda liberdade é perigosa, né? Eu espero Eu espero que outras pessoas façam essa mesma reflexão e cheguem a essa conclusão correta. Apesar que a Igreja Evangélica Fluminense não foi tão radical assim, porque teve membros da Igreja Luterana, que foram batizados na infância e foram recebidos como membros na Fluminense sem a Igreja exigir que eles se rebatizassem. Então, de certa forma... Não havia o reconhecimento ainda do batismo. Mas receberam eles com batismo infantil, não é? Não exigiu que eles se batizassem. Porque eu queria lembrar uma coisa aqui, afirmar uma coisa que talvez vocês não saibam, né? A primeira esposa de Calley pediu para ser rebatizada. Ela era batizada como criança. Ela absorveu muito a teologia dele perto de morrer, né? Na questão do credo ao batismo. E ela pede para ser batizada por ele. Você não sabia, né? Mas por aspersão. Sim. Por aspersão. Já Sara, Márcio acha que Sara influencia muito Calley, mas não, porque Sara foi batizada como criança, em criança. Vem de uma igreja pedalbatista, igreja congregacional da Inglaterra, né? Sim. Mas ela morreu com batismo congregacional infantil, raiz, no caso. Né? Ela nunca pediu para... Ela não fez como não fez como a primeira esposa. Solicitou que ele a rebatizasse. Não, ela nunca fez isso. Ela estava muito bem com o batismo dela de infância, desde até a idade dela, né? Sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa que talvez não aconteceria hoje, né? Não aconteceria hoje. A gente talvez receber uma pessoa que é... Acho que tem que virar a câmera. Uma pessoa que foi batizada na infância. Eu acho que hoje é mais difícil vir, por exemplo, vamos dizer, um presbiteriano. Os presbiterianos são pedobatistas, né? Um presbiteriano que nasceu por exemplo, na igreja o presbiteriano, ele nasceu na igreja presbiteriana, numa família evangélica presbiteriana, foi batizado na sua infância. Se ele vem, vamos dizer que ele pinga lá na sua igreja, certo? Ele diz, olha, eu fui batizado na minha infância e eu acredito que eu quero só fazer minha profissão de fé, porque tem que fazer a profissão de fé pública, não é? Correto. O que vai testificar que o seu batismo de fato foi válido. Inclusive na própria presbiteriana, né? Isso, na presbiteriana tem que fazer a confissão de fé. Se ele... Oi? Profissão de fé. Profissão de fé, eu sei o quê? Confissão, né? Se ele chega na igreja congregacional, por exemplo, na sua igreja, e diz, pastor Anacleto, eu não quero
ser batizado ou rebatizado. Eu até faço a minha profissão de fé. Como é que fica a situação de nós congregacionais agora, brasileiros, que não batizamos crianças, de resolver essa situação? Eu sei que vai ter que ser apreciado em assembleia e tal, mas como é que fica a situação? Mas eu não conheço nenhum caso no meio congregacional, até o presente momento, de ter se negado a membresia a alguém porque foi batizado como criança. Porque quando a pessoa vem da outra igreja... Criança em uma igreja presbiteriana, protestante. Batista, isso, exatamente eu tô isso. dizendo. Depois eu vou lhe contar um caso. Ele já vem, ele vem como membro, ele era membro de lá. Se ele já era membro, ele vai ser aceito, ou por transferência não, porque esse termo não cabe muito. Transferência acontece em igreja da mesma fé e ordem. Ele vem de uma igreja protestante, já era membro daquela igreja, então ele é aceito por aclamação. Sim. A gente nem pergunta qual foi a forma de batismo. Entendi. Tem um caso na igreja central, na nossa igreja, que nós somos membros, Vinícius, de uma pessoa que foi aceita no tempo do pastor Quaresma, foi batizado na igreja presbiteriana na infância, e até hoje é membro de lá com batismo infantil. Eu sei de um caso. Ele já chegou adulto, né? Já chegou adulto, passou para a igreja, para nossa igreja. Fez a profissão de e fé. Ninguém questionou nada. Ele já vem como... Ele era membro de lá. Agora, é como alguém vem de uma igreja batista, ou presbiteriana, ou assembleia de onde for. E ele ainda não é membro por batismo, ele ainda não é batizado. Claro, é diferente. Então ele vai ser recebido por batismo. Isso. Mas você já era membro da igreja, ninguém chega e faz. E aí, qual foi a batismo? Foi no tanque, foi no mar, foi no rei. Então pergunta isso. Já era membro, às vezes traz uma carta de recomendação, aí vai ser aceito por aclamação. E você disse uma coisa que também não acontece. Não há profissão de fé de quem vem de outra igreja. Na minha experiência, nunca vi. Você é membro de outra igreja, aí começa a congregar conosco. Discipulado, né? Aí você vai expressar esse desejo junto ao pastor, aos oficiais da igreja, quer ficar ali. Tá aqui há quanto tempo? 1 mês, 2 meses? O prazo é 6 meses, né? Fica aí congregando conosco. 6 meses, passa por uma assembleia. Talvez a gente peça uma carta de recomendação, né? E às vezes nem pede, deveria pedir. E passou na assembleia, geralmente é aprovado, nada impede, é aprovado. Não faz profissão de fé nenhuma. Mas nós vimos conversando hoje, Vinícius, no carro, que era necessário. Depende da tradição que a pessoa vem para nossas igrejas, deveria essa pessoa passar pela classe de catecúmenos. Lá também passa. Deveria. Mas eu acho que poucas fazem isso, né? Porque já vem da igreja, é crente há 10 anos, sim, mas de onde vem? Que doutrina é essa lá? Deveria. Isso. Mas eu acho que isso é raro. Em nossa igreja, você só não passa pelo discipulado se você vir de uma igreja congregacional. Foi né? exatamente o que a gente falou. Aí a gente de fato não solicita, mas se vir de uma Assembleia de Deus, se vir de uma igreja batista, por exemplo, de alguma igreja que tem uma doutrina diferente, né? A gente precisa apresentar até para não gerar algum tipo de ruído futuro para aquela pessoa. Eu conheço um caso em uma igreja congregacional de que a pessoa chegou vinda de igreja católica e ela foi batizada na igreja católica, não me recordo se quando criança ou quando mais velho, foi batizado na igreja católica e ela disse, olha, eu reconheço, essa pessoa disse, eu reconheço o meu batismo e eu não vou ser rebatizado, eu sou cristão, eu confesso Cristo, eu faço a profissão pública de fé, mas eu reconheço o meu batismo. Aquilo foi apreciado em assembleia e o irmão foi recebido por aclamação. Mas na história do protestantismo isso já existiu, ou existe ainda. Eu tenho conhecimento que a igreja presbiteriana, não sei como ela está hoje, fora do Brasil, América, Inglaterra, eles não rebatizavam católicos. Luterano não rebatiza católicos, né? E talvez a igreja anglicana também não. Agora, talvez nós também nem rebatizássemos se Carlos não tivesse passado o sofrimento que passou de perseguição na mão dos católicos. É verdade. Porque a gente percebe que depois da Madeira ele ficou mais hostil com o catolicismo. Por tudo que aconteceu. Então ele rejeitava o batismo católico porque era um batismo feito por, vamos dizer assim, sacerdotes que ele considerava heréticos, né? Mas a gente percebe a hostilidade e o preconceito também pelo fato dele ter sofrido trauma, pelo catolicismo.
a perseguição, tanto na Madeira como no Brasil, né? Ele foi perseguido aqui no Brasil muito também, e na Madeira muito mais, né? A gente vê esse receio também em Lutero. Mas a igreja dele lá fora, né? Não tinha esse problema, não. Pastor, infelizmente. É isso que eu ia dizer, pastor. Isso Eu aí, gostaria isso aqui- muito. Olha, acho que ainda tem nem que falar. Eu tô pensando aqui, acho que não falou sobre o nosso inário, que é também algo. Nosso inário é pioneiro, é o primeiro inário no Brasil. Nós somos a primeira igreja, primeiro inário, primeiro jornal evangélico a circular até hoje, o Cristão, Mas que pertence à União de Igrejas. A gente tem muitos pioneirismos. Tem mais Olha, coisas para Somos se vanguarda falar. em muitas coisas. A gente também tem que falar também sobre quais são os, biblicamente falando, onde é que a gente encontra o congregacionalismo ali. A gente pode até marcar um segundo Acho que episódio para falar Não, sobre acho que isso. precisa marcar um Precisa, EP segundo. Se Deus quiser, com menos problemas de Técnicos. técnicos, pela misericórdia. Pastor, muito obrigado. O senhor foi extremamente receptivo. Acho que convidou o senhor ontem e o senhor de pronto aceitou. Obrigado, viu? Mas eu senhor? agradecer de já, né? E pela confiança e o convite. E é bom lembrar quem nos ouve, né, onde estiver, que a Igreja Congregacional no Brasil é presente em todo o território nacional. Uhum. Aliança, União e outras congregacionais está Sim. presente em todo o território. É isto. É isso, gente. O senhor tem Instagram? Tem. Qual é o seu Instagram, você Diga aí o seu sabe? Instagram, você lembra? Eu É tenho aqui, Anacleto eu acho. 971. Olha aí. @Anacleto 971, siga lá. @ViniciusJO1. Esse aqui é Renato Cari... Ah, não. Não, o meu mudou agora. O meu mudou. É Agora- @TeologiaVoxDay. É, que Isso. o homem tá no novo empreendimento. É isso aí. Sigam aí, procurem. Carreira solo. Vox Day. O Teologia Vox Day, que é um canal novo aí do Carreira Varão. solo. Carreira solo. É. Deixa os Beatles. O sonho acabou, deixa os Beatles. Esse, Não, é a o, gente tá aqui. esse é o nosso Felipe Neto crente. E o Instagram que eu queria indicar, que é aquele que acho que o Vinícius já está a ser massa também, é o Documentos Basileia. Brasileiro. É Documentos mas- Basileia, é isso. Mas eu não. Tem muita O nome eu acho que pode ser diferente. O congregacional. nome brasileiro eu sei que tem, mas tem alguma coisa. Vai procurar, bota no Inclusive canal tem dela. muitas entrevistas, assim, coisas desse tipo, Muito que bom. eles fazem com os temas ligados ao congregacionalismo. É uma equipe muito boa. Acervo Basileiro. Acervo Basileia. Tem Facebook e tem Instagram. Instagram. Muito bom. Vinícius JO1. Pode ir. Márcio F. Mota, segue nós e E- se inscrevam no canal. E o @Teologicamente Arroba Isso, Teologicamente exatamente. Podcast, no canal no YouTube Teologicamente Podcast. Siga Todo a mês gente. vai ter episódio novo agora, né, Todo Márcio? mês. Todo Em mês. nome de Jesus, vai dar Fala aqui certo. no microfone, Varão. Em nome de Jesus vai dar certo. Eu me sinto um autista porque eu tenho que olhar pra cá, falar aqui e olhar pra cá. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Tamo junto. É isto. Valeu. Valeu. Tchau.